tributos sobre o consumo. Qual que é o nosso sistema atual hoje? Então, hoje nós temos o recolhimento do ICMS, do ISS, do PIS, do COFINS e do IPI. No novo sistema, o ICMS e o ISS passam a ser ou compor o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Já o PIS e o COFINS passam a compor a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. E o IPI passa a ser um imposto seletivo, o IS, porém com algumas particularidades que nós vamos comentar um pouquinho mais para frente. Para acontecer essa mudança aí de recolhimento dos impostos, a nova questão tributária, né, a gente vai ter um período de transição, que ele vai ocorrer entre os anos de 2026 a 2033. Então, agora, no ano de 2026, a gente está no ano teste. No ano de 2027 é onde começa a efetiva cobrança. E de 2027 a 2033, nós vamos ter uma transição gradual, que é onde o ICMS e o ISS vão deixar de existir, mas de maneira progressiva. Aqui a gente traz uma tabelinha com um resumo desse período de transição. Então, para demonstrar um pouquinho como que vai acontecer essa mudança. Então, agora, no ano de 2026, o recolhimento do PIS, do COFINS, do ICMS, do ISS e do IPI, eles não têm alteração nenhuma. Porém, nesse ano, já temos em caráter informativo a CBS, numa alíquota de 0,9%, e a IBS, numa alíquota informativa de 0,1%. Essas alíquotas, até para as empresas do Simples Nacional, em específico, elas não estão obrigadas a informar na nota fiscal. Mas as demais empresas, sim, já estão informando aí desde o dia 2 de janeiro. No ano de 2027, então, nós já vamos ter a extinção do PIS e do COFINS e passa a ter uma alíquota de 8,8% de CBS, a qual se mantém aí também para o ano de 2028. O mesmo ocorre com a IBS, só que ela mantém uma alíquota de 0,1% até o ano de 2028. Já para o ICMS e para o ISS, eles também não sofrem alteração nenhuma nos anos de 2027 e 2028. Para o IPI, a alíquota já fica reduzida a 0%, já a partir do ano de 2027, e o IPI vai se manter para os produtos que possuem incentivos na Zona Franca de Manaus. Então, para esses produtos que têm incentivo, mantém-se o recolhimento do IPI. O IS, que é o imposto seletivo, ele não tem ainda a sua alíquota e nem a sua base de cálculo definida. A gente entende aí que ele vai ser definido posteriormente por uma lei ordinária. Agora, do ano de 2029 até o ano de 2033, é onde vamos ter o período de transição do ICMS e do ISS para a IBS. Então, no primeiro ano aí de 2029, vamos passar a contribuir com 90% de ICMS e ISS e 10% de IBS. Já no ano de 2030, ICMS e ISS, a contribuição passa para 80% e o IBS 20%. E ele vai diminuindo aqui progressivamente, enquanto a alíquota do IBS também vai aumentando progressivamente. Até que em 2033, então, a gente tem a extinção do ICMS e do ISS e vai passar a contribuir com 100% para IBS. Então, a reforma tributária, ela tem como princípio a neutralidade tributária.
Então, ela não visa modificar a carga tributária para os contribuintes do Simples Nacional. Então, o percentual final de recolhimento para os optantes do Simples Nacional deve permanecer próximo aos patamares atuais, mesmo com a substituição dos tributos atuais pelos novos. Então, a ideia aí da reforma tributária perante as empresas do Simples Nacional é que elas não tenham uma alíquota majorada em função dessa mudança, né? Então, por isso que eles falam aí do princípio da neutralidade tributária. Sobre os anexos do Simples Nacional, o atual e os novos. Então, hoje, nós apuramos o Simples Nacional através dos anexos da Lei Complementar 123/2006. Então, nós utilizamos a tabela do anexo 1 para as atividades de comércio, o anexo 2 para as indústrias, o anexo 3 para a alocação de bens móveis, prestação de serviços operacionais, o anexo 4 para as prestações de serviços específicas, onde paga-se o INSS por fora do DAS. Então, tem algumas atividades que se enquadram aqui. E no anexo 5, a gente tem as prestações de serviços técnicos, que são aqueles sujeitos ao fator R. Então, esses anexos aqui da Lei Complementar 123 estão sendo substituídos por esses anexos da Lei Complementar 214. Então, ele vai do anexo 18 até o anexo 22. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês darem uma olhadinha nas faixas e nas alíquotas, comparando o anexo 1 da Lei Complementar 123, que é utilizado aí para atividade de comércio, com o do anexo 18 da Lei Complementar da Reforma Tributária, também para o comércio. Então, só para a gente estar visualizando aqui. Então, as faixas permanecem as mesmas. Então, a primeira faixa vai até faturamentos de 180 mil e a última até 4.800.000. Então, isso não muda aqui na nova tabela da Lei Complementar 214. As alíquotas idem, ela não tem mudança, e o valor a deduzir também se mantém os mesmos. Então, né, para justificar aí a questão da neutralidade tributária. Pensando nisso, e até talvez para ficar um pouquinho mais fácil a compreensão, a gente trouxe um exemplo com valores. Então, pegamos aqui uma empresa de atividade de comércio, que se enquadra no anexo 1, com uma receita bruta no mês de faturamento de 185 mil. Então, como ela tem uma receita bruta acumulada nos últimos 12 meses de 2.160.000, ela está se enquadrando na quinta faixa do anexo 1 e vai corresponder a uma alíquota aí de 10,25%. Então, como que a gente apura hoje? Esse 185 mil aqui vai gerar um imposto total de 18.977,93, onde dentro do Simples Nacional ele é dividido, né, entre o imposto de renda, contribuição social, COFINS, PIS, contribuição patronal previdenciária do INSS e o ICMS, porque é uma empresa de atividade de comércio. Então, aqui a gente vai demonstrar o período da transição. Então, 2027 a 2028, o que a gente observa aqui já? Que o PIS e o COFINS existente agora no ano de 2026 já não deixa mais fazer parte da guia do Simples Nacional, mas acresce o valor do CBS e do IBS. Para o ano de 2029, o CBS tem um acréscimo, e aí ele se mantém até o ano de 2033 no mesmo valor. Já a IBS, devido ao período de transição do ICMS, ela vai acrescendo gradativamente. E o que a gente não tem mudança de 2026 até 2033 são
os impostos aqui, as contribuições do imposto de renda, da contribuição social e do INSS patronal, que permanecem os mesmos. Então, olhando aqui para o final do ano de 2033, a gente consegue observar que mesmo com a mudança do PIS e do COFINS para a CBS e do ICMS para o IBS, no final, a contribuição mantém-se no mesmo valor. E em todo período da transição acontece o mesmo cenário. Então, vai ter uma transição dos tributos, porém, com o valor final o mesmo, né? Não vamos ter mudança aqui nesse sentido. Falando aí dos sublimites do Simples Nacional. Então, o limite é de 4.800.000, o mesmo que temos hoje, então ele fica mantido, ele não tem alterações com a reforma tributária. Sobre o sublimite do ICMS e do ISS, então esse também se manteve na faixa dos 3.600.000 para o recolhimento separado de ICMS e ISS, então também isso para estados e municípios não tem mudança. Sobre a receita bruta, então a reforma ela ampliou um pouco o conceito de receita bruta para os fins de desenquadramento da empresa no Simples Nacional. Então, eles passaram a considerar não apenas as receitas provenientes de venda de bens ou da prestação de serviço, mas sim todas as receitas decorrentes da atividade principal ou do objeto social da empresa. Ou seja, hoje a gente leva em consideração puramente o faturamento das empresas com a venda de bens e prestação de serviço, para enquadrá-la dentro desses valores aqui, de 4.800 e 3.600. Porém, a partir do ano que vem, a gente vai ter que levar em consideração as demais receitas também. Como um exemplo aí, a receita de aplicação financeira. Então, ela vai se somar ao faturamento da empresa para fins de enquadramento no Simples Nacional. Sobre uma comparação agora sobre o recolhimento unificado do DAS e o regime regular. Então, o recolhimento unificado do DAS é o recolhimento tradicional, aquele onde a gente vai manter o recolhimento de todos os tributos numa guia única, incluindo a CBS e a IBS. Então, nesse regime unificado, a empresa do Simples ela não vai poder aproveitar créditos de CBS e IBS nas suas compras. Assim como já acontece hoje para as empresas do Simples. Oi? Alguém tem alguma pergunta? Não, acho que elas não tinham... Eu desativei o mudo agora. Tá. Então, assim como acontece com as empresas do Simples hoje para o ICMS e para o IPI, vai acontecer a mesma coisa para o CBS e o IBS. Então, as empresas que estão no recolhimento unificado, elas não vão poder se utilizar de crédito. Ele é um sistema mais simples, mas ele pode ser menos competitivo em negócios. Então, quando o cliente é uma pessoa jurídica, é uma outra empresa que utiliza créditos, as empresas do Simples aí vão começar a sentir um pouquinho de dificuldade estando no regime unificado. Então, o regime regular, fora do DAS. Então, a empresa ela pode optar, sem sair do Simples Nacional para os demais tributos, por recolher a IBS e o CBS no regime geral de débito e crédito, onde ele vai estar permitindo a geração de créditos de CBS e IBS para uso próprio ou para de clientes que sejam contribuintes do regime regular. Ela vai ter uma possível vantagem competitiva quando vende para empresas que aproveitam créditos fiscais, né? E essa escolha de mudança do regime ou do recolhimento unificado para o regime regular, ela vai ser uma escolha feita semestralmente pelas empresas do Simples. Então, elas vão ter até o mês de setembro de cada ano para fazer a opção de recolhimento para o primeiro semestre do ano seguinte, e até o mês de abril para a escolha do que vai recolher aí no segundo semestre. Então, por exemplo, agora, já em setembro desse ano, as empresas do Simples vão ter que estar fazendo essa opção, se vão estar recolhendo
IBS e CBS no regime regular, já no primeiro semestre de 2027, ou não. Então, esse vai ser um desafio aí para a gente nesse período aí de setembro, outubro desse ano, ou antes até, né, agosto, para poder estar fazendo os estudos tributários para todas as empresas e entender qual que vai ser o melhor cenário para cada um. Porém, falando dessa opção aí de regime regular e regime unificado, a Lei Complementar 214, lá no artigo 41, ela trouxe uma vedação a essa alteração. Então, ela diz o seguinte, que é vedado ao contribuinte do Simples Nacional ou ao contribuinte que venha a fazer a opção por esse regime, retirar-se do regime regular do IBS e da CBS, caso tenha recebido ressarcimento de crédito desses tributos no ano calendário corrente ou anterior. Ou seja, se a empresa optar por recolher IBS e CBS no regime regular, no regime débito e crédito, aí no período do semestre do ano, e dentro desse semestre ela tiver créditos desses tributos e ela solicitar o ressarcimento dos mesmos, para o semestre seguinte ela fica impedida de voltar ao regime unificado. Então, só para o outro semestre é que ela vai ter essa possibilidade, caso não haja nenhum pedido de ressarcimento novo. Sobre DAS, o regime regular. Então, regime unificado é o regime regular. Quando manter no DAS? Então, quando as vendas forem basicamente, unicamente para consumidor final, quando a empresa pretende ter uma baixa complexidade operacional e ter uma estrutura aí mais administrativa mais enxuta. Agora, quando avaliar o regime regular? Quando ela vende para outras empresas, quando tem uma cadeia longa de fornecedores, né? Então, naquele processo B2B, e necessidade de competitividade tributária. Então, são questões que têm que ser levadas em consideração aí para essa análise de mudança de regime regular ou regime unificado. Então, dando continuidade aqui quanto à nota fiscal que as empresas do Simples Nacional emitem, o que muda a partir do ano de 2027? Então, as empresas do Simples, elas têm que constar em suas notas fiscais os campos específicos e a indicação de alíquota da CBS e da IBS, tem que ter o valor do tributo destacado e a identificação se há geração de crédito. Então, esses são os campos que vão mudar para as empresas do Simples. Quanto ao IPI, então, a partir de 2027, o IPI vai ter alíquota zero, com exceção aos produtos que são produzidos e industrializados na Zona Franca de Manaus. Então, dessa forma, como a alíquota vai ser reduzida a zero, as atividades industriais que hoje elas são tributadas no anexo 2, elas vão ser tributadas pelo anexo 1. Vai se igualar o cálculo do comércio. Não vai ter o IPI por dentro do Simples Nacional. A não ser para essas empresas que estão na Zona Franca de Manaus, elas vão ter a tributação pelo anexo 2. O imposto seletivo. Então, é um imposto novo, né, instituído a partir de 2027, para bens considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, que é o chamado imposto do pecado. Então, as empresas optantes pelo Simples Nacional também são contribuintes do imposto seletivo, e ele é recolhido por fora do regime unificado, em uma guia separada. Essas alíquotas ainda elas estão sendo definidas e serão regulamentadas, conforme cada setor ou produto. A base de cálculo do imposto seletivo vai ser a mesma da IBS e do CBS. E o momento da incidência, quem que vai pagar o imposto seletivo? Vai ser o primeiro evento relevante envolvendo o bem, ou seja, a indústria que fabricar o produto, ou um arremate que acontecer em leilão,
um ativo imobilizado incorporado, extração de bem mineral, importação. Então, é no momento do primeiro evento relevante que a empresa, pode ser uma indústria optante pelo Simples, um exemplo, ela vai pagar o imposto seletivo. Então, nas demais cadeias, não vai ter esse recolhimento, mas vai ter esse custo já embutido no valor do produto. Quais que são os produtos que vão ter essa incidência do imposto seletivo? São os veículos, as aeronaves e embarcações, os produtos fumígeros, as bebidas alcoólicas e as açucaradas, os bens minerais e os concursos de prognósticos e fantasy sport. Então, esses itens aqui terão o seu custo elevado devido à incidência do imposto seletivo. O Simples Nacional também ele pode ter a opção da redução de alíquota por setores. Então, quem recolher a IBS e a CBS por dentro do Simples não vai ter essa opção de redução de alíquota. Quem optar por recolher a IBS e CBS por fora poderá aplicar essas reduções previstas por setores. E quais que são os setores? E atividades com reduções. Então, basicamente, alimentação humana, o que reduz 100%, né? Alimentação humana, dispositivos médicos, bens para deficientes, medicamentos e vacinas, automóveis, serviços por instituições sem fins lucrativos, transportes de passageiros, urbano, ferroviário e hidroviário. Então, quem recolhe pelo Simples a IBS e CBS por fora vai ter essa redução. E assim sucessivamente para outros setores, né, que tem redução de 70%, como alocação de bens, serviços de ensino e de saúde, 60%, consumo humano, higiene pessoal, insumos, serviços agropecuários também, bem como essas outras atividades de serviço, bens e serviços, soberania e segurança, comunicação institucional, atividades desportivas, já 50% para a incorporação imobiliária, 40% para hotéis e parques de diversões, bares e restaurantes, transporte coletivo intermunicipal, agência de turismo, 30% para as profissões regulamentadas, que são advogados, arquitetos, contadores. Então, essas são as reduções. Então, se a empresa optar por recolher a IBS e CBS por fora, também vai poder fazer jus a essas reduções. O MEI, o que muda para o MEI? Não teve grandes alterações, né? Os valores recolhidos hoje pelo MEI também eles são segregados conforme o Simples, né? Então, tem uma partícula lá do MEI que é para o imposto de renda, contribuição social, CPP, PIS, COFINS, também vai mudar, o que mudar para o Simples Nacional, vai mudar também para o MEI. Serão adequados, né, os percentuais que hoje são de ICMS e ISS para IBS e CBS, e o que muda é a questão da comunicação de desenquadramento. Hoje, ainda para o exercício de 2027, o MEI ele pode comunicar até 31 de janeiro o seu desenquadramento. Já a partir do ano de 2028 e seguintes, dentro do próprio ano, até 31/12, a empresa tem que comunicar o seu desenquadramento. Então, pessoal, seria isso que